Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o método Color Coding e eu vou trazer para vocês sugestões de como aplicar esse método em leituras voltadas para a área de história, de filosofia, livros de romance histórico e textos da faculdade. Apesar de ter algumas organizações específicas para essas áreas, também vou trazer algumas mais gerais que vocês podem aplicar para outras áreas do conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, em si, o que seria esse método Color Coding? Ele pode ser brevemente definido como um método de organização e categorização utilizando um sistema de cores. Esse método pode ser aplicado nas diversas áreas de nossas vidas e, no meu caso, eu utilizo ele basicamente aplicado nas minhas leituras, mas também no meu trabalho, na plataforma que eu utilizo, que é o Trello, que ali abarca várias áreas da minha vida, né? Organização da casa, organização dos estudos, TCC, faculdade, trabalho e por aí vai. Bom, a primeira sugestão que eu tenho para vocês é voltada para os livros de história. Aqui eu utilizo esse método com as flags e não com marca-texto. Então, como é que eu faço essa organização? Eu estabeleço 4 cores. A primeira cor é direcionada para os acontecimentos históricos. A segunda cor é direcionada para os personagens históricos. A terceira cor são para as passagens importantes, citações que eu quero destacar naquele texto. E a quarta cor é para informações extras que eu trago ao texto, associações que eu faço com outras leituras ou também para pesquisas. Por vezes eu encontro um termo que eu não conheço, alguma informação que eu acho que precisa ser mais pesquisada, e aí eu faço essa pesquisa e anoto no livro ou no post-it e coloco esse post-it na página onde aquela informação precisa ser inserida. E aí eu sinalizo isso com a flag. A segunda sugestão que eu tenho para vocês de como aplicar esse método é direcionada aos textos da faculdade. Como eu faço história, meus textos são voltados para essa área. Mas como eu também comentei, tem coisas aqui gerais que vocês podem aplicar na área de vocês. Mas como que eu organizo, então, os textos da faculdade? Aqui são geralmente os textos impressos ou xerocados. Para os textos numa base digital, já sigo uma outra organização. Mas vamos lá. Textos impressos e xerocados. Aqui eu estabeleço uma primeira cor para palavras-chave, uma segunda cor para passagens importantes, uma terceira cor para resumos que eu faço ao lado do parágrafo. Normalmente eu faço resumos das ideias daquele parágrafo com as minhas palavras, utilizando ou uma anotação um pouquinho mais extensa ou palavras-chave mesmo. Também tenho o costume de fazer perguntas ao texto. Então essa terceira cor é para sinalizar, destacar essas anotações minhas que eu faço no texto. E a quarta cor é para sinalizar qual é o posicionamento do autor, quais são as ideias que ele defende e qual é a metodologia que ele utiliza naquele texto. A terceira sugestão que eu trago para vocês é direcionada aos livros de filosofia. Aqui a gente vai deixar o marca-texto de lado e vamos voltar para as flags. Para os livros de filosofia, eu criei 2 modelos de sistematização de cores. E por que eu senti essa necessidade? Bom, eu faço leituras de filosofias de várias civilizações. Normalmente, quando a gente estuda filosofia, a gente tende a dar um foco à filosofia grega e romana. Mas por conta do curso que eu faço de filosofia, eu aprendi que a gente tem que diversificar, sim, as fontes, a gente tem que ver os ensinamentos que as diversas culturas deixaram, e não só a filosofia grega e romana. Então aqui, como a gente tem essa diversidade de filosofias, de diversas civilizações, diversas culturas ao longo da história, a gente vai ter contato com diferentes formas de transmissão de saber. Então, por isso, eu senti a necessidade de criar esses 2 modelos que vão se aplicar a estilos de transmissão diferentes. Aqui eu ainda vou futuramente especificar mais ainda, mas vamos lá. Primeiro modelo. O primeiro modelo é direcionado basicamente aos diálogos, às leituras que eu faço da filosofia grega e especificamente os textos dos livros de Platão. Eu ainda não entrei muito em Aristóteles, então essa organização de fato partiu das obras platônicas. Então como é que eu faço? Primeiro estabeleço uma cor 1 para passagens importantes, uma cor 2 para refutação e desconstrução. Se vocês já tiveram contato com as obras platônicas, a gente tem um método que Sócrates
desenvolveu, que é o método socrático, onde ele vai desconstruindo e conduzindo a gente ao entendimento de definições, conceitos e ideias. Então, isso resumidamente falando. Então, normalmente a pessoa dá uma definição, a opinião dela sobre uma determinada ideia, sobre um determinado conceito, por exemplo, sobre valores, que geralmente é recorrente nas obras de Platão, e Sócrates ele vai ajudando a pessoa a estar desconstruindo essa ideia. Então, essa segunda cor é inicialmente para esse processo de condução, de desconstrução dessa ideia anteriormente concebida, para chegar numa ideia nova. Essa ideia nova, que eu meio que defino como a ideia conclusiva, final, naquela obra, vai ser agora marcada com a terceira cor. Por que eu falei final nessa obra? Porque ele pode modificar, obviamente, essa definição, amadurecer esse conceito em obras posteriores. E a quarta cor seria agora direcionada para o contexto e personagens históricos. Aqui, essas informações extras que eu comentei, que eu trago para o texto, as pesquisas que eu faço, não vão estar, assim, fazendo parte dessa sistematização de cores. Eu faço mesmo nos livros, nos post-its, e não necessariamente organizo com o Color Code. O segundo modelo, ele já é um pouco mais geral, eu vou inclusive amadurecer ele à medida que eu for fazendo outras leituras. Mas o que é que eu já estabeleci dele por enquanto? Bom, a primeira cor para esse segundo modelo seria direcionada para passagens importantes, citações que marcaram a gente ao longo da leitura. A segunda seria voltada para o contexto, personagens históricos também. A terceira cor já seria voltada para conceitos, para definições que o filósofo pode trazer. E a quarta seria voltada para críticas, citações de outros autores e ideias desses outros autores também. Então, esses foram os dois modelos que eu utilizo com o método Color Code aplicado aos livros de filosofia. A quarta e última organização que eu vou sugerir para vocês é direcionada a romances históricos. Aqui a gente vai ter contato com não ficção e ficção. Então, é bacana a gente saber distinguir as duas coisas. E a gente pode fazer isso com a ajuda do Color Code. Então, a primeira cor que eu vou definir aqui é justamente para acontecimentos e personagens históricos, a parte realmente histórica desse romance. A segunda vai ser para passagens importantes, sejam elas de não ficção ou de ficção, citações que nos marcaram. E a terceira é para informações extras, associações que a gente pode ter feito com outras leituras, a gente vai trazer aqui e vai sinalizar, né? Então, pesquisas também vão ser anexadas aqui. Então, essas seriam as três cores que eu defini para os romances históricos. Bom, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das sugestões que eu trouxe. Elas são bem assim, adaptáveis, possíveis de serem aplicadas em textos específicos dessas áreas e de outras áreas também, como eu já comentei ao longo do vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixem aquele like bem bonitinho, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos, deixem comentários aqui embaixo com sugestões de outras temáticas que vocês gostariam de ver ou comentários do vídeo sobre o que quiserem. Nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!